Olá, amedrontados! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos para a história de hoje? Caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro há quase 15 anos. Já passei por muitas coisas nessa vida de estrada. Assaltos, acidentes, motoristas dormindo no volante, mas nada me marcou tanto quanto o que vivi em 2019 na BR-272, próximo a Iguaporã, no Paraná. Naquela noite, eu saí de Umuarama levando uma carga de grãos. Era por volta de 1 da madrugada. O trecho era escuro, sem iluminação pública e fazia um frio cortante. Coloquei um sertanejo baixinho para me manter acordado, quando vi uma mulher na beira da estrada. Ela usava um vestido branco, longo, encardido nas pontas, como se estivesse arrastado na terra. O cabelo caía na frente do rosto e ela fazia sinal com a mão. O mais estranho, descalça. E no meio do nada. Não parei. Quem em sã consciência pararia ali? Mas uns 3 quilômetros depois, meu farol iluminou algo na pista. A mesma mulher. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesma posição. Ela olhou direto para a cabine e levantou o braço devagar. Eu congelei. Fiz o sinal da cruz e acelerei. Olhei no retrovisor, nada. Quando achei que já estava ficando paranoico, meu rádio chiou. Aquela chiadeira que parece vozes distantes. E no meio disso, uma voz fina, trêmula, disse: "Você me deixou." Quase joguei o caminhão no mato. Eu desliguei o rádio na hora, mas a voz continuou. "Você me deixou. Morri aqui." Não dava para explicar. O rádio desligado e a voz ainda ali. Senti um cheiro de terra molhada misturado com carne podre. O ar ficou pesado, comecei a suar frio. A cerca de 10 quilômetros dali, há um posto abandonado. Parei com tudo, desci correndo e liguei para o meu irmão. Enquanto falava, olhei pelo retrovisor da cabine. A mulher estava sentada no banco do passageiro. Ela virou devagar e, mesmo sem olhos visíveis por causa do cabelo, eu senti que ela me olhava e disse baixinho: "Só queria chegar em casa." Desliguei o telefone sem nem responder e comecei a rezar em voz alta. Só lembro de acordar já de manhã, dentro do caminhão, com o sol batendo forte no para-brisa. Nenhum sinal da mulher, nenhum cheiro, nada. Mas no banco do passageiro tinha um rastro de lama, como se alguém tivesse estado ali. Mais tarde, num posto próximo, um senhor me contou que, anos atrás, uma mulher grávida tinha falecido, atropelada, naquele mesmo trecho. Estava fugindo de casa depois de apanhar do marido. Nunca encontraram o corpo. Dizem que ela aparece só para os motoristas que dirigem sozinhos de madrugada. Eu nunca mais passei por aquela estrada de noite, nem por dinheiro nenhum. Tem coisas que a gente vê e nunca esquece. Aqui irei contar a história que meu avô materno, vovô Álvaro, me contava quando eu era pequena. Eu amava escutar ele contando essa história e coloco a minha mão no fogo de que ela é verídica, pois ele sempre contava da mesma forma. Somos de uma cidade no interior do Espírito Santo e na época desse ocorrido, meu avô morava em um distrito de São Roque. Ele morava com sua esposa, a vovó Teresa, e suas 2 filhas, Rita e Maria Bernadette. Isso há uns bons 30 anos atrás. Para poder prover sua família, Álvaro era caminhoneiro e fazia viagem para Minas Gerais e Bahia. Geralmente ficava muitos dias fora de casa. Nessa ocasião em questão, vovô Álvaro saiu do Espírito Santo e iria fazer uma entrega em Minas Gerais. Ele sabia os postos de gasolina que oferecia banheiro para os caminhoneiros tomar banho. Meu avô contava que isso era comum, já que os itinerários eram sempre os mesmos para ele. Nesse dia do ocorrido já estava quase escurecendo e meu avô parou seu caminhão em um posto de gasolina, em uma cidade chamada Orizânia,
em Minas Gerais. Lá ele abasteceu o veículo e, já conhecendo o responsável pelo posto, avisou que iria tomar banho. E assim foi feito. Meu avô, de banho tomado, fez um pequeno lanche dentro do caminhão e ali mesmo se recolheu. Reclinou a poltrona do caminhão e dormiu. Porém, ele teve um sonho inusitado. O sonho foi o seguinte: um homem apareceu para o meu avô e já chamou ele pelo nome, dizendo: Oi, seu Álvaro. Eu me chamo Antônio. Sim, esse era o nome que o meu avô contava. E preciso muito da sua ajuda. Já faz alguns anos que eu morri, porém ainda estou preso neste lugar. Porque antes de eu morrer, eu deixei uma panela cheia de dinheiro e joias, enterrada debaixo do pé de ingá, que fica atrás da próxima casa. O senhor pode desenterrar a panela e ficar com todo o dinheiro e com todos os bens que há nela. Por favor, eu preciso descansar. Meu avô sempre contava essa parte com muita exatidão e sempre deixava claro o quanto esse sonho foi vívido. Nisso, Álvaro acordou e já estava amanhecendo. Ele contava que nem tomou café no posto. Ficou tão curioso que já foi logo dirigindo seu caminhão e realmente um pouco depois do posto havia uma estrada e uma casa. Aqui chamamos de sobrado, porque ela tinha 2 andares. Ela parecia inabitada naquela ocasião. E pasme, realmente atrás dela havia um majestoso pé de ingá. Meu avô Álvaro contava que pensou seriamente em ir até o tal pé de árvore e tentar desenterrar a panela. Porém, ele falava que naquele exato momento ele sentiu um medo muito grande, algo que não era comum ele sentir. E ele simplesmente voltou a dirigir com o objetivo de chegar ao seu destino. Ele sempre frisava que nunca se arrependeu de não ter desenterrado o suposto tesouro. Vovô Álvaro contava também que era comum os mais antigos enterrarem seus pertences. Ele era uma pessoa amável, honesta e verdadeira. Por isso, eu acredito nessa história. Essa história marcou tanto o meu avô que o nome da filha mais nova dele é Orizânia. Sim, o nome da cidadezinha que tudo aconteceu. Minha tia nunca gostou do nome dela por esse motivo. Hoje, vovô Álvaro já é falecido. O que você faria se descobrisse que tomou água, tomou banho, fez comida com o corpo da sua irmã dentro do poço de casa? Minha irmã desapareceu quando saiu para ir à escola. Ela tinha 12 anos. Isso aconteceu em 1984. Todos nós saímos à procura dela. Batíamos de casa em casa, de porta em porta, mas ninguém sabia de nada. Minha mãe já não tinha mais forças. Minhas tias, irmã dela, vieram para nossa casa para ajudar a cuidar dos outros 3 filhos. Eu tinha 17 anos na época. Lembro que minha mãe começou a dizer que via a minha irmã toda molhada, andando pela casa. Ela chorava muito e dizia que sentia que minha irmã estava morta. 20 dias se passaram até começarmos a perceber algo estranho. A água estava com um gosto ruim. O poço abastecia a casa inteira. Era com aquela água que tomávamos banho, cozinhávamos, lavávamos tudo. O poço era bem tapado e só tinha espaço para passar o balde. E na correria, com todos desesperados por causa do desaparecimento, acabamos deixando passar muitos detalhes. Até que um dia meu irmão foi buscar água para tomar banho e fazer o jantar. E junto com a água veio um dos sapatos que minha irmã usava no dia em que desapareceu. Aquilo acendeu o alerta. Quando meu pai retirou a tampa do poço, olhou lá no fundo, viu o corpo da minha irmã. Chamamos a polícia. Veio apenas um policial que preencheu um papel e pediu que retirasse o corpo de lá. Foi assim, simples. 2 bombeiros vieram e a levaram. Minha mãe ficou em choque e ainda tivemos que segurar a sanidade ao perceber que usamos a água por 20 dias. Aquela água contaminada. O cheiro não era tão evidente, porque, como de costume, meu pai jogava um produto no poço para disfarçar o odor de ferrugem e ele fazia isso a vida toda. Acabava mascarando tudo, até o cheiro da morte. 3 meses depois, um vizinho nos contou que tinha matado minha irmã, o dono do bar em frente de casa. Ele era amigo do meu pai. Todos nós
o chamavam de tio. Esse homem já morreu, ficou preso por menos de um ano. Meus pais também já faleceram. Minha irmã nunca virou notícia. Ninguém ligava para uma família pobre que morava no meio do nada. Minha irmã Letícia, que Deus a tenha em um lugar de paz. Acordei com um aperto no peito e 2 horas depois perdi meu filho de 2 anos. Levantei às 7 horas da manhã. Preparei meu café como de costume, mas havia algo errado. Eu estava sentindo uma angústia, um aperto no peito, como se algo ruim fosse acontecer. Meu coração estava disparado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Achei que era coisa da minha cabeça. Fiquei de almoçar com a minha mãe, para me distrair um pouco. Me arrumei meu filho Diego, de 2 anos de idade, e saí para pegar um ônibus. Mas antes disso, aí dentro de casa, meu filho começou a olhar para cima. E ria muito, dava tchau, jogava beijos. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele me disse que o papai estava mandando beijo para ele. Como assim o papai? Eu fiquei viúva quando eu estava grávida de 3 meses. O Diego nunca chegou a conhecer o pai dele, apenas por fotos. Aquilo me deixou bem preocupada, porque ele estaria vendo o espírito do pai. Eu me perguntava, quando saímos na rua, já no ponto de ônibus, Diego começou a passar mal e ficar molinho. Parei o moço que passava de carro na rua e pedi carona até o pronto-socorro. Chegamos lá em menos de 10 minutos e uns 5 minutos após chegarmos, meu filho Diego faleceu. Tinha um problema cardíaco, o qual era difícil de detectar. Meu mundo mais uma vez estava destruído. Só depois do enterro dele fui perceber o porquê de ter acordado com um nó na garganta e um aperto no peito. E também entendi a visão do espírito do pai de Diego teve antes de sair de casa. Sei que os dois estão juntinhos e que o papai está cuidando muito bem do meu pequeno. O que eu vou contar aqui deve ter acontecido há quase uns 2 anos atrás. Uma vez acordei de madrugada, quase que no pulo. Eu simplesmente estava dormindo e meus olhos se abriram do nada, no susto. Eu vi ao pé da minha cama, em pé, parado, um espírito de um homem pelado, muito magro. Ele estava de lado e quando percebeu que eu podia vê-lo, ele se virou na minha direção e ficou me encarando sem dizer nada. Eu fiquei paralisada de medo, fechei os olhos e comecei a rezar, repreendendo. Enquanto eu estava com os olhos fechados, podia ouvir bem alto nos meus ouvidos uns zumbidos, tipo esses que mosca fazem. Só que era como se tivesse um enxame, e isso não me deixava me concentrar direito na oração. Eu continuei com os olhos fechados, em prece, pedindo ajuda dos meus guias espirituais para levá-lo daqui. Senti ele tocar meu pé esquerdo. Aos poucos, o zumbido de moscas foi passando e quando parou, eu abri os olhos e ele tinha sumido. O cigarro? Passou um homem na rua e me perguntou: tem um cigarro? Eu respondi que não. Depois passou outro e disse: amigo, acende para mim o meu cigarro? Eu respondi que não tinha isqueiro. 2 vezes em um único dia, quando fui atravessar a rua, que era uma encruzilhada, apareceu um homem de chapéu, fumando, parou do meu lado e disse: hoje parece que estou seguindo você. 2 vezes em um único dia. Essa é a terceira, e olha que sorte. Consegui acender o meu cigarro. Quando eu voltar a te encontrar, esteja pronto para acender o meu cigarro, porque não vai ser todo dia que eu vou te livrar da morte. E saiu gargalhando. Olhei para o lado e vi lá na frente um acidente de trânsito, antes mesmo de eu atravessar. Percebi que o fogo subia e que foi dali que ele acendeu o cigarro.